Olá, meus amigos do Pode Mais. Que satisfação estar aqui com vocês novamente. Para mim é sempre uma honra trazer coisas boas para vocês que ficam nos assistindo toda vez que a gente aparece na telinha aí do teu celular ou computador. Isso para mim é uma grande honra. Quero agradecer muito a Deus, nosso Papai do Céu, que sempre permite a gente fazer coisas boas e mais uma vez Ele permitiu a gente estar aqui novamente no nosso canal especial do Pode Mais. E hoje, como sempre, a gente procura trazer pessoas especiais para falar um pouquinho de assuntos importantes, relevantes para a comunidade de Lençóis Paulista e de toda a região. Então, eu não deixei passar em branco e vou trazer muita gente aqui ainda. Mas hoje, em especial, estou com meu amigo aqui, Ricardo Galego. Vocês vão ver só, não percam esse episódio porque está incrível, vocês vão ver. É muito bate-papo muito especial que a gente vai ter aqui hoje. Incrível. Conheci esse cara esses dias e falei, cara, você tem que levar essa história lá no Pode Mais. E, enfim, para todo o Brasil, para todo mundo conhecer um pouquinho do que é a história do Ricardo também, pois ele é do cartório civil aqui de Lençóis Paulista e vocês não sabem. Tem muita coisa para você saber e eu trouxe o Ricardo para isso, para ele explicar um pouquinho do cartório, do dia a dia, o que acontece, as curiosidades, que eu também estava curioso e não sabia de um monte de coisa que ele me contou. Eu falei, poxa, você tem que contar isso para a população de Lençóis, de São Paulo, do Brasil, enfim, para todo mundo ouvir e informações de extrema importância para a população que talvez você não saiba. Tá bom? Então, ó, fique ligado aí que tem muita coisa legal para acontecer nesse episódio. Quero agradecer aqui a Prefeitura de Lençóis Paulista, que sempre está apoiando o nosso canal, Pode Mais, fazendo um trabalho incrível. Parabéns, Cagarete, nosso prefeitão aí. Muito obrigado pelo apoio de sempre. O pessoal da comunicação também, Vitor, todo mundo lá da comunicação, um grande abraço aí da equipe aqui do Pode Mais. Hoje eu quero agradecer nosso... que está pilotando o Pode Mais hoje aqui, o nosso Vinícius, cara sensacional. Depois eu mando uma foto para vocês aí, para vocês saberem quem é o cara, hein? Brincadeiras à parte, vamos lá. Já quero que o Ricardo dê uma saudação aí e vocês vão conhecer essa fera, hein? O cara é incrível. Tem umas curiosidades dele também, pessoal, que vocês vão saber hoje, tá bom? Bora lá. Ricardo, boa noite. Obrigado por você ter aceitado o convite, por estar aqui no Pode Mais. É a sua casa aqui agora, meu irmão. Eu que agradeço, Celinho, boa noite. O Celinho sempre muito gentil, né? Boa noite, é uma honra estar aqui, tá? E uma grande satisfação conversar contigo e com os espectadores aqui do Pode Mais, tá? Meu nome, como você disse, Ricardo Galego, sou oficial registrador do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais aqui de Lençóis Paulista desde junho de 2013, né? Antes, eu me formei em Direito, né, na capital e... exerci advocacia por uns 6 anos, prestava concursos, né? E no 6º concurso eu iniciei a atividade no ano de 2010, no cartório de registro civil de pessoas naturais e tabelionato de notas de Orindiúva, na comarca de Paula de Faria, próxima a São José do Rio Preto. Meu Deus, hein? Depois eu prestei o 7º concurso e assumi o cartório de registro civil das pessoas naturais de Jacupiranga, que é a sede de comarca, igual aqui em Lençóis, né? E prestei o 8º concurso e vim aqui para Lençóis em 2013, né? E gostei muito da cidade, estou aqui desde então e vou ficar agora eternamente aqui em Lençóis, aqui como cidadão lençoense. Ganhamos aí um cidadão lençoense e uma pessoa incrível. Vocês vão conhecer, passa lá no cartório, tomar um cafezinho com ele, vocês vão conhecer esse homem incrível, homem de família, que está aí batalhando, né? E que tem muita informação para a gente. Ricardo, eu não sei se você pode explicar para a gente como que é isso. Você é proprietário do cartório, mas você teve que fazer um concurso, é isso? Como funciona isso? O termo técnico, na verdade, eu não sou proprietário, né? Porque o cartório é uma delegação do Estado, né? A função que a gente exerce no cartório é uma delegação do Estado e o titular mesmo do acervo, tudo é a sociedade. Entendi. Eu recebia uma delegação dos poderes do Estado para realizar atos com autenticidade, eficácia, segurança jurídica e publicidade, né? E por meio de concurso público de provas e títulos, que foi uma oportunidade gerada pela Constituição Federal de 1988, né?
Então, eu sou titular da delegação da função pública, que é o registro civil de pessoas naturais. Muito bom. Isso já começou aqui, o mundo de informações do cartório civil, né? Quanta coisa tem lá. Ricardo, para que serve o cartório civil hoje? Então, hoje sempre, né? Eu falei hoje, mas deve ter alguma coisa que mudou também, né? Ou sempre foi a mesma coisa? Conta um pouquinho para a gente disso. Mudou, né, durante a história, mas sempre foi uma atividade essencial para toda a comunidade, né? A origem, desde Roma, né, já existia necessidade de registros, né? Porque o ser humano tem uma coisa que é fundamental na nossa vida, que é que nós precisamos nos identificar. Você em sociedade, e o ser humano, nós pessoas, somos gregários, né? Um precisa do outro. Então eu preciso de um marceneiro, porque a gente não tem como fazer tudo, né? E para isso, para essa relação social, é necessário que nós nos identifiquemos, até para termos, né, direitos e sermos sujeitos de obrigações e deveres, né? Senão, como que você vai identificar quem é que é obrigado a realizar determinado ato naquele contrato que foi realizado com o selinho? Certo. É necessário essa identificação. Então, já em Roma, desde o edito de Telassônica, né, que foi instituída a Igreja Católica como a religião oficial de Roma, a Igreja prestava um auxílio ali na identificação por meio dos seus livros, né, que depois com o Concílio de Trento, né, estabeleceu que existiria em cada paróquia, né, um livro de registro de nascimento, um livro de registro de casamento, e ainda só a partir do século XVII começou a haver o livro de registro de óbito, foi posterior. Então ali já era exercido esse controle, né, da sociedade para que se identificasse e para que ela pudesse exercer aqueles direitos que não são inatos, são os direitos da personalidade. Veja, a personalidade, que é a nossa persona, que era a máscara que em Roma usavam nos teatros as personagens, né? Então, que identificava cada ator em uma peça. Então já vem daí a identidade, a personalidade. Sem personalidade não há como exercermos nossos demais direitos. Então, daí vem a identidade com o nome, né, o nosso estado, o nosso domicílio, tudo decorre como são decorrências do direito da personalidade, né? Com o término do Império Romano, né, que foi paulatinamente sendo esfacelado, né, veio a Idade Média com o sistema feudal. Única instituição que permaneceu coesa foi a Igreja Católica. Estou dizendo isso que tem uma consequência nos dias de hoje, né? Foi a Igreja Católica e ela, com esses livros paroquiais, né, e o fato de estar em todos os lugares, né, conseguia realizar os atos de registros, né, os registros de nascimento, os registros de casamento, continuou com essa função, né? Entendi. E no Brasil não foi diferente, né, porque quando veio para cá o Império Romano, né, o Império Português, né, de Portugal, e aqui era o Império no Brasil, eles exerciam suas funções aqui no Brasil, eles estabeleciam que em cada freguesia, né, quem realizaria essa função eram os párocos, né? Até pelas funções sacramentais, né, que tinha o batismo, não era um registro de nascimento, era o batismo, o casamento, né, o óbito era feito na paróquia. Só que isso, com o passar do tempo, começou a gerar um problema, porque somente os católicos poderiam exercer os seus direitos, e as demais religiões, né, e as pessoas que também não tinham religião, né, oficial, né, porque o Brasil, na época do Império, era um estado confessional. Era um estado que existia uma religião oficial, que era católica, mas isso não atendia mais a sociedade que evoluiu e tinha outras religiões, né? E essas pessoas ficavam marginalizadas, sem direitos, porque não tinham um registro que as identificasse, né? Daí que, em 1850, o Estado começou já, por meio de um decreto, estabeleceu que teria que ter determinados órgãos, né? Autorizou que fossem criados determinados órgãos que realizassem o registro de nascimento e o registro de óbito. O casamento não foi tratado naquela época. Somente em 1861 veio um novo decreto que estabeleceu, né, que o casamento também seria registrado no cartório, justamente para atender também essas pessoas que não eram católicas e não conseguiam oficializar a sua família, que trazia problemas para inventário,
né, para a herança, né, das pessoas. Então, em 1861 foi estabelecido isso. Em 1874 veio uma lei que realmente instituiu o registro civil, né, como uma instituição de Estado, né, em todo o Brasil. Por quê? Porque já estava havendo paulatinamente a abolição da escravatura, né, que foi só posteriormente, mas já ocorria algo nesse sentido, e já havia o ingresso de muitos imigrantes também, e a situação estava ficando difícil, né, para manter somente com a Igreja Católica. Então eles estabeleceram órgãos do Estado que realizassem essa função. E os cartórios começaram a ser criados em 1875. E Lençóis Paulista, o cartório aqui de Lençóis, foi instituído em 1875. Aliás, o cartório aqui da região, um dos mais antigos. Se pegar o cartório de Bauru, o primeiro cartório de Bauru foi em 1894. Então Lençóis já teve cartório antes de Bauru até, né? Porque já existia um povoado formado, né, aqui. E daí, em 1888, já quase ali, né, já estava para haver a proclamação da República, os ideais republicanos e iluministas, né, já estavam na política nacional, né, para que houvesse uma evolução de sistema, né, político, de Estado, né, tudo. Veio uma lei que tornou esses registros obrigatórios. Né. Então, todos os cidadãos, todas as pessoas que nasciam tinham que ser registradas no cartório, né, para adquirir os seus direitos, né. E serem tutelados pelo Estado também, né? E que em 1890, um decreto do Rui Barbosa, redigido pelo Rui Barbosa e assinado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, estabeleceu que o registro civil era o órgão oficial para a realização desses atos de registro de nascimento, casamento, óbito, né? E assim universalizou, né, os cartórios nessa função. Entendi. E desde então a gente tem o registro civil de pessoas naturais com esse nome, só que antes ele era exercido pelo escrivão do juiz, de paz, né? Entendi. Que existia na época. Era um escrivão que era o titular do cartório. Né? Ô Ricardo, hoje, quando, por exemplo, nasceu lá o bebê lá no hospital, então vai direto no cartório, como que funciona isso, esse registro que as pessoas... o Célio nasceu, o Ricardo nasceu. Como funciona isso? Qual que é o processo disso? Então, o registro de nascimento ocorre, em regra, hoje, principalmente no estado de São Paulo, existe um acompanhamento, né, da saúde pública, né? Então, existe o pré-natal, tudo. Então, o hospital já sabe que existe alguém, né, que está em gestação, que vai nascer uma criança. Então, mesmo que essa criança nasça em casa ou na maternidade, devido a esse processo, né, de acompanhamento, é emitido um documento que chama Declaração de Nascido Vivo. Quem teve filho já sabe, é aquela folha amarela, né, que tem uma sigla DNV. Ali consta o nome da mãe, a data que essa criança nasceu, a data de nascimento da mãe, qual hospital em que nasceu, qual cidade nasceu. Sim. Se tiver o nome do pai, não vincula ainda, mas pode ser colocado lá também, né, porque o nome do pai vai ser definido apenas com um reconhecimento de paternidade no momento da declaração de nascimento. Né. Esse documento tem que ser apresentado no cartório ou na unidade interligada. Hoje, o cartório de Lençóis tem uma unidade interligada na maternidade Nossa Senhora da Piedade, né. E lá na maternidade existe um funcionário que às segundas, quartas e sextas-feiras realiza os registros de nascimento. Eles pedem a certidão de nascimento lá diretamente no hospital. Então, primeiro, apresente essa DNV para o funcionário ou na unidade interligada ou no cartório, documento de identidade para identificar quem é o declarante do registro. O pai tem que ser pelo menos maior de 16 anos de idade para ter capacidade para realizar esse registro de nascimento. Pode vir a mãe comparecer em conjunto, né? Porque na verdade a mãe, a própria maternidade é provada no hospital, né? Pela DNV. Você falou algo interessante ali e curioso também. E se o pai, por exemplo, é menor? Acontece, né? Sim. Engravidou alguém e tal, e agora é pai. Como funciona isso? Então, o pai, se ele é relativamente incapaz, ou seja, ele tem a idade entre 18
entre 16 e 18 anos, né, ele, no registro de nascimento, ele pode realizar o registro, declarar o registro, fazer o reconhecimento de paternidade no registro espontâneo próprio, sozinho, né, sem precisar ser assistido pelos seus pais. Tá? Por quê? Porque o Código Civil já estabelece que ele é capaz para o reconhecimento de filho em testamento. Né? Então, se no testamento ele pode realizar esse reconhecimento no cartório. Aí, como é que fica a situação do menor de 16? Né? O menor de 16 anos não vai poder realizar esse ato nem por representação. Nem com o pai e a mãe dele. Não vai poder. Por quê? O reconhecimento de paternidade é um ato personalíssimo. Somente a própria pessoa pode reconhecer, ela não pode ser representada por alguém nesse ato. Então, nessa hipótese, não vai constar o nome do pai no registro, mas o procedimento no cartório é o seguinte: a mãe da criança vai indicar quem é esse pai no cartório, a gente encaminha um ofício para o nosso juiz corregedor, ele é notificado a comparecer perante o juiz, e lá é lavrado um termo de reconhecimento de filho, com o nome do pai menor de 16 anos, e o juiz encaminha depois um ofício, um mandado, né, de averbação para o cartório, e o nome desse pai vai passar a constar do assento de nascimento. Muito bom. E acontece muito hoje em dia esse trâmite, menor ou não? É muito raro. Aqui em Lençóis não. Acontece, mas muito pouco. A cada 300 registros ou mais, há uns 500 registros acontece um caso. A galera está responsável, então, né? Aqui em Lençóis está. Muito bem, povo lençoense. Estão todos responsáveis aí, né? Sabendo que filho, né? A gravidez, né? É algo sério, né? Muito sério isso, né? E depois acaba acarretando vários problemas, inclusive o financeiro, né? E prejudicando aí a criança, a mãe e a própria pessoa, o pai, né? Que não estava esperando isso e de repente aconteceu. Poxa vida, que transtorno. Mas você já recebeu aqui algumas informações de extrema importância aqui. Outra coisa, Ricardo, que eu queria saber e creio que é uma curiosidade de todos aí, o cartório então ele faz registro para quando a pessoa nasce, quando casa e óbito, quando morre também. É isso. É só isso que o cartório faz? Não. O registro civil, ele tem a função, ele foi reconhecido na própria lei de registros públicos como ofício da cidadania. Então, lá no cartório de registro civil, né, cidadania, o que é cidadania? Né? Cidadania é o direito que vai construir os demais direitos que você tem. Então você precisa ter a cidadania para ter os demais direitos. E o registro civil está lá para isso. Né? Então ele vai, lá que você vai encontrar a identidade que eu disse para você antes, a identidade da pessoa humana, e conhecer todas as alterações do estado dela que ocorreram nas fases da vida dela. Então a gente tem o registro de nascimento, casamento, mas também tem pessoas que não querem casar, né? Mas tem uma família constituída, não uma matrimonial, mas uma família de fato. Isso, nosso direito é reconhecido como uma união estável. Né? E no cartório de registro civil você pode declarar a união estável, que vai ter força, né? Uma fé pública, né? Também nessa declaração. Você vai oficializar a sua família ali. E se quiser também fazer a publicidade, tornar uma que a gente chama de publicidade positiva. Né? Por quê? Quando você tem um cadastro meramente, por exemplo, você realiza só uma escritura ou só a declaração da união estável em cartório, você oficializou a sua família. Só que você está na publicidade negativa, fica só entre as partes ali, não tem como toda a sociedade saber. No registro civil você consegue fazer. Pegar a sua escritura pública de união estável lavrada no tabelionato de notas, ou o termo declaratório de união estável lavrado no registro civil de pessoas naturais, e registrar no nosso livro E. E você vai fazer com que a sua família seja oposta para toda a sociedade. A gente diz que é oposta para terceiros, que vai comprovar a sua boa-fé, indicando para toda a sociedade que você tem uma família, para garantir os direitos dessa família, até direitos de uma eventual pensão, que tem prazo de carência de 2 anos, para comprovar que você tinha uma família, você já tem um documento ali oficial para comprovar isso, o registro no livro E do cartório. Por quê? Porque o cartório de registro civil, ele consegue dar essa informação em decorrência das remissões. Como remissões, o Salim me pergunta, a gente quando
lavram o registro de nascimento, é o primeiro documento da pessoa humana. Dele vão advir todos os outros documentos. Só que, quando você realiza a próxima fase da sua vida, seja uma união estável registrada no livro E ou um casamento, como que a gente dá publicidade? A gente vai anotar esse casamento, esse fato posterior da vida no seu registro de nascimento. Então tem uma anotação ali, uma informação, uma notícia. Olha, o João, que nasceu em tal dia agora, ele casou agora, ele declarou união estável em tal cartório com tal pessoa. Com tal regime de bens ali, você vai conseguir saber os regimes de bens daquela união estável do casamento, obtendo depois a certidão daquele ato, porque você vai ter as informações ali no nascimento dele. Por isso que há uma publicidade que abrange toda a sociedade ali. Porque quando você vai negociar com alguém, você vai pedir a certidão atualizada do nascimento do João. E lá vai constar, mas João vive em união estável. E ali, preciso saber o regime de bens dele para realizar um negócio imobiliário com ele, para saber se precisa de uma outorga da mulher, né, uma anuência da companheira, né, ou da esposa, ali naquele ato jurídico. Então traz segurança jurídica também o cartório, e nós realizamos isso. Não só o termo declaratório, como essa oponibilidade para terceiros dos atos praticados na vida civil daquela pessoa, né? De alteração do estado daquela pessoa. Entendi. Estado familiar, né? A capacidade da pessoa civil, você vai conseguir saber se ela é capaz, lá no cartório de registro civil, se existiu alguma interdição, uma tomada de decisão apoiada, ato que também nós registramos lá. Se houve uma emancipação, a gente também registra emancipação no registro civil das pessoas naturais, né? Brasileiro, né, que viaja para o exterior, você quer, qual a nacionalidade desse brasileiro? Ele é brasileiro ainda? É filho de brasileiros, né? Então todo filho de brasileiro tem direito, mesmo que nasceu no exterior, de transcrever o aceito de nascimento dele lavrado no exterior no Brasil, para que tenha eficácia e comprove aqui no Brasil que ele tem a nacionalidade brasileira, que é nata, né, por ser filho de brasileiros. Então também é feito no cartório de registro civil de pessoas naturais, na sede de comarca, né? Então faz isso para adquirir publicidade e ter eficácia o nascimento, o casamento de um brasileiro no exterior, né? Também o óbito, se o brasileiro vier a falecer, você precisa fazer o inventário, ele tem bens no Brasil, vai precisar fazer a transcrição também do óbito dele, o que ocorreu no exterior, para o livro E do cartório de registro civil da sede da comarca, do último domicílio do falecido, né? Entendi. Então também tem o apostilamento de aia. Meu Deus. Você vai viajar para o exterior, quero fazer uma pós-graduação, preciso comprovar que me graduei no Brasil. Vai lá e faz um apostilamento de aia do seu diploma para que tenha eficácia no exterior, né? Meu Deus. Então, também é feito no cartório de registro civil de pessoas naturais, né? Os tabelionatos de notas também. E aonde fica o cartório de registro civil de Lençóis? Daqui de Lençóis fica na rua José do Patrocínio, número 483. A gente vai repetindo Sempre. aqui mais para vocês estarem ligados aí, precisar mais de informação. Ricardo, quero agradecer novamente aqui a Prefeitura de Lençóis Paulista, nosso patrocinador, esse apoio que é fundamental para que a gente consiga levar informação para a população de Lençóis Paulista e de toda a região. Agradecer ao nosso amigo João, da Leiroz 3D, que sempre está nos apoiando aí, fazendo os brindes aí do Pode Mais, e de muitas empresas aí da região e do Brasil, né? Obrigado, João, pelo apoio de sempre e por acreditar no projeto do Pode Mais. Muito obrigado, viu? Ricardo, a gente estava conversando longe das câmeras, né? E você me falou a respeito de se a pessoa quiser trocar o nome hoje, consegue fazer isso, mesmo que já tem 50 anos de idade, quero trocar o nome, consegue fazer isso no cartório? Você vê como é que é nessa linha. Um tempo atrás, para nós alterarmos nosso prenome, era uma dificuldade tremenda. Você tinha que motivar isso perante o juiz, né? Comprovar por que quer alterar o nome. Será que é vexatório? Será que o juiz vai entender que é vexatório ou causa algum mal para mim, esse nome? Por que você não gosta do seu nome, né? Hoje, com a alteração da lei de registros públicos, é possível alterar o nome de forma imotivada. O prenome maior de 18 anos pode pedir, né, no cartório de registro civil, alteração de prenome de forma imotivada. Então, se eu quiser alterar meu nome de Ricardo para José, é possível hoje diretamente no cartório de registro civil. Basta fazer o requerimento, tem que apresentar uma série de documentos, né, para certidões negativas de protesto, certidões de distribuidor civil, estadual, federal, nos últimos 5 anos, né, uma série de documentos para que a gente comunique essa alteração
de prenome, né? Se tiver um processo, a gente comunica para o juiz, ele alterou o prenome, né? E a gente comunica por ofício, né? Entendi. E, inclusive, a gente comunica o IRGD, também alteração de prenome, tudo. E é feito num prazo de 15 dias úteis. A troca do nome. E ele precisa, eu não entendi direito, precisa provar o porquê ele está trocando ou não? De forma imotivada, Celino. Basta você falar, não quero mais me chamar com esse nome, eu quero alterar meu prenome para José, como eu disse, ou para outro nome qualquer. Entendi. Por exemplo, quem nos deu o nome? Quem tinha o direito de nos dar o nome? Os pais, né? Nem sempre o nome que nossos pais achavam maravilhoso, lindo, vai ser o mesmo que a gente vai, no decorrer da nossa vida, Sim. entender como um bom nome para nós, né? Não vai atender nossa personalidade, né? Então, tem pessoas até que o apelido, né, conhecido pelo apelido, e quer que esse apelido conste no seu nome, né? Porque ele é conhecido dessa forma, né? Entendi. Então, pode fazer isso diretamente no cartório de registro civil de pessoas naturais, de forma imotivada. Entendi. E como que acontece aquilo? Uma outra curiosidade também, por exemplo, eu já ouvi isso e não sei se é verdade também, ou é mito isso, né? As pessoas vão lá para registrar e de repente é um nome muito diferente. E aí não pode registrar? Como que é isso? Então tem que ser um nome que exponha, um nome vexatório, né? Um nome que realmente exponha aquela criança ao ridículo, né? Analisado de forma objetiva pelo oficial. Nós que exercemos uma função pública, não podemos, por nossos critérios subjetivos pessoais, né, do oficial registrador, recusar um registro de um nome, né? Tem que analisar de forma objetiva se socialmente aquele nome vai expor aquela criança ao ridículo. Entendi. E aí a gente pode sim recusar que seja colocado aquele nome na criança, né? Entendi. Aí, isso você, por exemplo, pode fazer isso lá no cartório? Eu posso, aí o pai, se eu recusar, ele tem direito de recorrer, né? Sempre existe o duplo grau de jurisdição, né? Então ele pode apresentar uma suscitação de dúvidas, né? Que a gente chama lá, o nome do recurso, para o juiz corregedor permanente. E aí ele ou mantém, né, ou reforma a decisão do oficial e permite o registro. Tá? Entendi. Então tem essa opção também para o pai. Maravilha. E se a pessoa está lá, você me falou algo anterior também, que vai casar e está fora do país, mas o registro tem que ser no cartório aqui no Brasil, é isso? Ela casou, tá? Não importa que ela casou nos Estados Unidos, por exemplo, lá casou em Miami, né? Casou em Las Vegas, ela casou o Elvis Presley lá fez o casamento, mas casou conforme as leis de Nevada, né? Sim. Ele tá casado, tá? Não pode casar novamente, já casou. A única questão é que casou no exterior, em outro país, sobre as regras de outro sistema jurídico. Para que esse casamento tenha eficácia no Brasil, ele é válido, tá? Mas para que tenha eficácia aqui, é necessário uma série de procedimentos para verificar a regularidade do casamento, né? Então precisa do apostilamento de Haia, se o país faz parte, né, do tratado do apostilamento de Haia, senão faz a legalização indireta, né, que era o que existia antes nos consulados, né? E apresente-se essa certidão aqui. A legalização ou apostilamento de Haia, ele existe para a gente conseguir verificar se quem realizou o casamento lá, nos Estados Unidos, era uma autoridade competente para tal função. Era alguém que exercia uma função pública. Tá? Então, para isso que precisa apostilar um documento. Então, vem apostilado, a gente já analisa ali que é algo autêntico, né? Que é um casamento autêntico realizado nos Estados Unidos, né? Daí a gente vai identificar, através de um requerimento, o cônjuge que está pedindo essa transcrição, e realizamos a transcrição do casamento aqui, não para que ela passe a ter o estado civil de casada, mas para que esse estado civil seja eficaz aqui no Brasil, gere efeitos aqui no Brasil. A gente reconheça que ela se casou lá nos Estados Unidos, entendeu? O casamento foi realizado lá, ela está casada. Só que o Brasil não conhece isso juridicamente, né? Porque precisa de uma série de requisitos para verificar que aquele casamento realmente é seguro, é válido, é autêntico, e o registro dele aqui para ter a publicidade necessária, como que eu disse antes, no bloco anterior, a oponibilidade para terceiros, todo casamento precisa disso, né? Essa publicidade positiva. Então, aí realiza a transcrição justamente para isso. E para que haja essa publicidade
positiva, existe o oficial registrador que vai qualificar o ato para verificar se ele está de acordo com as normas do direito e inscrevê-lo no registro público, no livro do cartório. Entendi. Nós vamos casar um monte de nego aí, viu, Ricardo? Ah, é? Ah, tem vários aí. Ô, Vini, você está casado? Ainda não, né, Vini? Nós vamos casar um cara. O comandante hoje do Pode Mais vai casar daqui uns dias, gente. Ó, o casamento é a oficialização do amor, né? Rapaz, ó, não, cara, além de tudo é romântico, né? Só Giovana, né? Se ela escuta isso, filho, já fica com o vestido esperando lá. Vinícius. Meu amigo, chega. Eu trouxe o cara para te motivar, entendeu? Você tá entendendo, né? Você, Brunão. A gente coloca uma valsa lá. Isso, fica. Pronto. Ricardo, se prepara, hein? Ô, Ricardo, me fala uma coisa. O cartório, o que acontece? Existe um aplicativo para as pessoas. Eu preciso, por exemplo, registrar firma, por exemplo, que é isso que fala, né? Reconhecer, né? Uma assinatura que é a firma. Precisa agendar um horário? Como que funciona isso? Tem uma plataforma ou tem que ir lá? O cartório, se for um reconhecimento de firma físico, né? Analógico, né, da época do papel, né, esse reconhecimento é necessário que nós temos que comparecer ao cartório. Tá? Mas não precisa agendar horário, nada, no horário de atendimento. Né, o cartório aqui de Lençóis ele atende das 9 às 17 horas, né, de segunda a sexta, e aos sábados das 9 às 12 horas, ao meio-dia. Rua José do Patrocínio? 483. Então, 483. Você precisar realizar um reconhecimento de firma, basta ir ao cartório. Né? O cartório de notas realiza também o reconhecimento de firma, né? E autenticação de cópias. Mas existe também o que já está fora do analógico, que é o eletrônico. Né? Hoje, com celular, tudo, a gente tem um aplicativo que chama e-notariado. Você baixa na sua loja de aplicativos, o aplicativo, instala no seu celular, agenda no cartório de sua preferência um atendimento, pode ser virtual, né, por meio de videoconferência, apresenta um documento de identidade eletrônico, pode ser carteira de motorista, se tiver uma cédula de identidade eletrônica, pode ser apresentada também para que possamos identificar aquela pessoa. Né, e aí a gente faz um certificado, chama certificado digital notarizado. Né? Com esse certificado, você consegue realizar reconhecimento de assinatura eletrônica. Então, você está com um contrato lá da imobiliária de locação, você quer ele em PDF com a tua assinatura reconhecida, você faz o upload dele no aplicativo e-notariado, ou no seu desktop, também pelo site do e-notariado, e realiza lá, através do seu certificado digital notarizado, a assinatura desse documento, e o cartório que emitiu o seu certificado digital vai reconhecer a sua assinatura. Com fé pública, é uma prova pré-constituída. Certo? Até muitas vezes, hoje eu vi, tá ocorrendo várias decisões no STJ, aqueles certificados avançados, né, que as pessoas usam, né, que envia um e-mail para você confirmar se você está assinando aquele documento ou não, né? Está ocorrendo uma série de contestações. A pessoa alega que não sabia o que estava a assinar, que não sabe por que assinou aquele contrato, né? Se a assinatura, que não foi ele que assinou, que o filho que usou o e-mail, né? Outra pessoa tinha senha e tal. O certificado notarizado não há como, né? Porque você foi identificado perante um tabelião, né? Você foi lá e validou aquele certificado e você tem que acessar o aplicativo ou o site e realizar o reconhecimento de firma no e-notariado, entendeu? E aí tem fé pública, né? Esse reconhecimento é o mesmo reconhecimento de firma que um contrato que você antes fazia no papel, né? Além disso, você pode ir você tem um documento da sua empresa que você está em papel, um monte de arquivos na sua empresa, lá você quer transformar em arquivo eletrônico, arquivo digital, só que você quer que ele mantenha a mesma autenticidade de um original, né? O que você pode fazer? Você leva isso no cartório de notas ou no registro civil e fala, eu quero realizar uma autenticação digital de cópia.
A gente vai digitalizar o documento e vai autenticar aquela cópia conforme o original que foi apresentado. Chama desmaterialização. Aquilo que era material se transformou num logiciário, num PDF, mas com uma autenticidade, porque Entendi. a gente vai dizer que ele confere com aquele original que foi apresentado no cartório. Você não precisa mais do papel, né? Você já tem um arquivo eletrônico, você pode imprimir também e depois realizar a materialização dele, que é uma cópia autenticada do que era digital, passa a voltar para o papel com uma cópia autenticada que chama materialização. Você desmaterializa e pode depois materializar novamente, se for do seu interesse. Quanta facilidade, né? E informações. Você que está nos assistindo e quer, surgiu uma dúvida aí, pode colocar aí embaixo aí nos recados aí da nossa página, do Pode Mais. E também, se quiser entrar em contato direto com o cartório, pode. Pode ligar ou tem que ir lá mesmo? Tem o telefone do cartório, né, daqui de Lençóis, DDD 14, né, 3264-1973, é o ano da Lei de Registros Públicos, 1973. Então, 3264-1973, tá? E esse telefone também é o nosso WhatsApp. Tá muito bom. E a galera, o pessoal que trabalha lá vai responder Vai responder tudo, pode ir pessoalmente ou também pelo telefone ou pelo WhatsApp, tá? Repete de novo, Ricardo. DDD 14 3264 1973, tá? Muito bom. Outra informação, Celinho, só para complementar. Fica à vontade. O Registro Civil tem um site, tá? Que foi constituído pela nossa associação, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, tá? ARPEN. Esse site é www.registrocivil.org.br. Por esse site agora você consegue pedir a sua certidão, do seu filho ou de um amigo. Você vai fazer o depósito do dinheiro lá, pode ser por Pix, por boleto, né? E forma uma conta corrente ali e com esse dinheiro que você depositou você faz os pedidos de certidão pelo site. Certidão inteiro teor, hoje tão necessária para quem quer obter a nacionalidade estrangeira, seja italiana, espanhola, japonesa, portuguesa. Quem precisa de inteiro teor pode fazer o pedido agora pelo site, diretamente para o cartório. Tá? Recebe essa certidão em PDF eletrônica, se quiser recebe pelo correio, ou pede que ela seja materializada no cartório de registro civil, né, de pessoas naturais, próximo da sua residência. Muito bom. Tá. Eu falei para vocês, é informação, o Pode Mais é assim, eu estou me achando aqui porque cada hora que a gente traz alguém aqui é muita informação importante, né, e relevante para a comunidade num todo. E olha só, Ricardo, obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Espetáculo. Quanta informação importante que a gente está levando aí para os telespectadores aí do Pode Mais, para a população de Lençóis Paulista e da região, enfim, de quem está nos assistindo aí. Qualquer dúvida que você ouviu o Ricardo falando aqui, pode fazer a pergunta aí no nosso canal ou entrar em contato direto lá com o cartório, que o Ricardo e toda a sua equipe está pronta para responder. Galera preparada lá já, né, Ricardo? O pessoal lá é muito bom. A equipe lá Top. É nota 10. E é mesmo, fui lá, tomei café, pessoal sorridente, simpáticos, pronto para atender. E acho que tem que ser assim, né, Ricardo? É verdade. Ricardo, deixa eu te perguntar. Bom, falamos de casamento aqui, o Vini quer casar, provavelmente vai ter filho, né? Ele tem que registrar, por exemplo, ele é daqui de Lençóis, só aqui em Lençóis, ou ele pode registrar onde ele estiver? Então, existe uma regra onde ele quiser, né? Existe uma regra de atribuição. Né? O registro ele pode ser realizado no local do nascimento ou no local do domicílio, da residência, né, dos pais. Então, se você reside em Lençóis e o nascimento ocorreu em Lençóis, só vai poder registrar em Lençóis. Né? Certo. Agora, se, por exemplo, nasceu em Lençóis e o pai e a mãe residem em Macatuba, né? Aí pode escolher ou registra em Lençóis porque nasceu aqui ou em Macatuba, né? Porque eles têm residência lá. Né? E tem até uma preferência que ocorra o registro no local de residência, para conseguir obter a segunda via da certidão, né, tudo mais, é melhor que seja no local da residência dos pais. Né? Uma coisa interessante, você está falando da residência e local de nascimento aqui, só para complementar, se o registro for fora do prazo, né, tem um prazo de 15 dias, né, se vierem os dois pais para registrar, né, ou de 40 dias, se vier a mãe sozinha ou o pai, né, se for fora do prazo, somente pode ser registrado no local da residência dos pais. Né? Certo. E a naturalidade, né?
que define a naturalidade hoje, Celinho? Você já soube dessa mudança da naturalidade? Não soube. Já prepara aí, então. Porque naturalidade, o próprio nome diz, né? Natural é natural de local onde nasceu, né? Onde ele é natural, onde ele nasceu. Só que em 2017 houve uma alteração na lei, e a naturalidade por questões de política pública, né? Estatística, para o Estado poder investir mais na saúde do local onde aquela criança reside, e não onde ela nasceu, possibilitou que o pai escolha a naturalidade do filho. Pode escolher a naturalidade do filho. Então, a criança nasceu, o pai é residente em Macatuba, o filho nasceu no Hospital Nossa Senhora da Piedade, e ele vai poder optar. Mesmo que registre Lençóis ou registre Macatuba, ele vai poder dizer, eu quero que meu filho seja natural do local onde ele nasceu. Lençóis Paulista, normal, já era assim antigamente. Isso só onde nasceu em Lençóis, daí ele mora lá, mas ele pode escolher de Lençóis. Ou falar, não, quero que seja bauruense. Não, quero que seja natural de onde eu resido. Aí, por exemplo, se ele tem residência em Macatuba, a naturalidade também poderá ser de Macatuba. Entendi. Entendeu? O pai, na hora que declara, ou a mãe, o declarante do registro, pode optar quando tem residência num local e o nascimento ocorreu em outro. Essas duas opções, né? Aí, ou onde reside ou onde nasceu. Okay. Né? Por quê? Porque a criança vai passar a vida dela toda onde? Onde nasceu ou onde ela reside? Os pais residem, né? Né? Aí o Estado quer saber onde essa criança reside para poder investir mais em saúde, em educação. Então, ocorreu para isso, né? Muito essa bom. alteração. E se a pessoa está viajando, por exemplo, e aí está longe, outro país, nasceu lá, estourou a bolsa, como faz? Então, ele pode registrar num cartório lá do exterior, né, que existe também, né, os cartórios de lá do país, né, estrangeiro. Mas o fundamental, que para garantir o direito da nacionalidade dessa criança, para que ela não tenha que depois dos 18 anos optar pela nacionalidade brasileira, é que seja feito o registro dela, da criança, no consulado, na embaixada, numa repartição brasileira no exterior. Entendi. Tá? Que é a embaixada, o consulado, vai lá e realiza o registro no livro consular. Depois eles dão uma certidão para o pai e ele vem aqui no cartório, se ele for domiciliado aqui em Lençóis, vai no cartório aqui da sede da comarca, o nosso cartório, e realiza a transcrição no livro E, para que tenha eficácia no Brasil aquele registro. E aí ela vai ter nacionalidade brasileira plena, sem necessidade, sem nenhuma condição, né, de ter que optar por ela nacionalidade após os 18 anos. Se você realizar o registro de nascimento dessa criança apenas na repartição estrangeira, se por exemplo estiver em Portugal, né, realiza lá na conservatória, lá o cartório chama conservatória. Eles vão na conservatória lá em Portugal e pega a certidão lá de Portugal, tudo, e volta para o Brasil depois só com aquela certidão da conservatória. Vai fazer a transcrição, essa criança vai ser brasileira, nata, filha de brasileiros, tudo, no critério de sangue, tudo. Só que quando ela tiver 18 anos, ela vai ter que contratar um advogado, ingressar com uma ação de opção de nacionalidade na Justiça Federal, que é só lá em Bauru, para conseguir registrar essa opção de nacionalidade também no cartório onde foi transcrito o registro de nascimento ali dele, para que ele volte a ter a nacionalidade brasileira, que fica suspensa enquanto ele não fizer isso. Entendi. Rapaz, informação, hein? Muito bom. Ricardo, uma última pergunta, né? Antes, agradecer de novo aqui os nossos apoiadores aí, Leiroz 3D, Prefeitura de Lençóis Paulista, através do nosso prefeito Cagarete, toda a equipe de comunicação, muito obrigado e Deus abençoe muito a vida de vocês. Continue com a gente, hein? Bora lá. Ricardo, para a gente encerrar esse primeiro episódio aqui com o Ricardo, que você vai voltar, não tenha dúvida disso. Muito obrigado. Quanto tempo demora para sair as certidões, né? De nascimento, casamento, óbito e tem do divórcio também, né? Sim, tem a certidão que é a de casamento com averbação de divórcio. Certo. A certidão, a gente tem um prazo de 5 dias úteis. Tá? Qualquer uma delas. Para emitir, qualquer uma delas. Tá? Quem pede diretamente no cartório, a gente tem o costume de emitir na hora. Né? Entendi. Se não, salvo se houver algum transtorno, algum problema, aí tem esse prazo. Né? Mas o prazo legal são 5 dias úteis. Não pode tardar mais que 5 dias úteis para emitir a certidão.
Ok. Qual outra dúvida ali? Existe um valor, por exemplo, a pessoa quer mudar o nome, tem um valor a ser pago aí. Tem um procedimento, né? Tabelado, no cartório a gente tem a tabela lá. Sim. Pode ver a tabela, é um valor, é uma taxa, né? Uma taxa. Então não pode ter desconto, é aquele valor fixo, não tem como o oficial aumentar o valor também. É tabelado. Sabe que é aquele valor tabelado, né? E paga o valor de um procedimento, né? Entendi. Hoje. Tá quase R$200, eu não lembro certo, precisa ver a tabela. Mas é um procedimento de alteração de prenome ou alteração de sobrenome. Você pode também alterar seu sobrenome. A mulher que casou, adotou o nome do marido, depois se arrependeu, pode ir lá no cartório e pedir para excluir o nome do sobrenome do Adriana marido. do céu, não faça isso. Fica tranquila, filha. Tem várias hipóteses ali de alteração, tá? Procura a gente que a gente explica. Muito bom. Repito, se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aí nos comentários que a gente vai encaminhar lá para o Ricardo, porque é o cara que sabe. Ele vai responder isso. E outra, não quero falar aqui no canal, quero ligar lá no cartório direto. 3264 3264-1973. 1973, ano da lei, né? Lei de Registros Públicos, Lei Pronto, 6.015. Já gravei isso, hein? É o WhatsApp também, né, Ricardo? É o mesmo número. 3264 1973 1973. Ok? Liga lá, manda um WhatsApp, o pessoal vai te atender super bem e esclarecer suas dúvidas aí. Mais uma vez, agradecendo os nossos apoiadores aí, Prefeitura de Lençóis Paulista, nosso prefeito Cagarete, todos os secretários também que estão fazendo um trabalho aí muito bom, a Secretaria de Comunicação em especial aí que está junto com a gente, nos acompanhando aí no Pode Mais, tá bom? Agradecer o Vini, hoje que está aí pilotando o podcast. O Vini é fera, né? O rapaz é... Demais, vai casar, vai ter filho. Por isso que ele veio hoje, gente, para escutar, aprender, saber como funciona tudo. Ele maquiou o entrevistado aqui, tudo, rapaz. Isso, o cara é incrível. Passou um pó de arroz, tudo. Isso aí. Ricardo, mais uma vez, obrigado, viu? Pela presença e por trazer tanto conhecimento, uma verdadeira aula, né? Oh, muito obrigado. Muito obrigado. Que bom que viu? você gostou. Espero que todos os espectadores aí também gostem. Com certeza. Tenho certeza disso. Quero que você deixe suas últimas considerações aí e para a gente encerrar esse episódio e voltar. Com certeza, vai voltar. Isso é fato. Muito obrigado. Tá bom? Eu agradeço de coração para o Celinho por dar essa oportunidade para eu vir aqui e falar com todos vocês. Tá? É um assunto que a maioria das pessoas não conhecem como que funciona, para que serve o cartório, né? E todas as opções de serviços que hoje tem no cartório de registro civil, né? Então, fico muito feliz, agradeço a você mesmo de coração, tá? E agradeço a todos também que assistiram e o Pode Mais. Muito bem, estou super orgulhoso aqui porque receber uma pessoa incrível assim como o Ricardo, né? E orgulhoso por ter você também com a gente aqui, nos assistindo, nos apoiando sempre. Um grande abraço, quero agradecer muito aos amigos da B2R Marketing, que também sempre está aí nos apoiando também. Brunão, toda a equipe da B2R Marketing, que tem feito um trabalho na cidade incrível também. João, amigo da Leiroz 3D e mais uma vez a Prefeitura de Lençóis Paulista. E principalmente, obrigado Deus por nos permitir estar aqui mais uma vez. Amém. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.